Seja bem-vindo ao canal Bíblia Prime. Aqui analisamos Bíblias de estudo e materiais cristãos de um jeito diferente dos reviews de outros canais. Nosso foco é desvendar a vertente teológica por trás dessas obras, ajudando você a entender como os autores e editoras apresentam a Bíblia para você. A Bíblia que vamos analisar hoje é Bíblia de Estudo Despertar. Se você já possui, ou pensa em adquirir esse material, ou simplesmente quer descobrir qual é a sua visão teológica, então este vídeo foi feito especialmente para você. Autor e editora. A Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, é identificada como autora e editora responsável pela Bíblia de Estudo Despertar e sua distribuição em todo o Brasil. Esta obra é dirigida para quem busca um ponto de vista de Deus sobre o processo de recuperação de sua vida ou de um estado de dependência. Tomando como base o programa dos 12 Passos adotado pelos Alcoólicos Anônimos, a publicação oferece recursos que conduzem o leitor a ensinamentos das Escrituras Sagradas, que contribuem para a recuperação de sua vida. Tradução em português. A Bíblia de Estudo Despertar utiliza a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, uma tradução dinâmica lançada pela SBB em 2000, buscando clareza e acessibilidade para o leitor moderno. Recursos pedagógicos. Essa edição oferece diversos métodos e ferramentas didáticas, tais como Guia de Leitura em 1 ano. Auxilia o leitor a desenvolver disciplina espiritual e dar passos constantes rumo à recuperação, lendo a Bíblia integralmente. Introduções aos livros bíblicos. Apresentam os temas focados na restauração e superação de dificuldades, preparando o leitor para extrair ensinamentos práticos para a recuperação. Notas de estudo. Explicações que relacionam o texto bíblico ao processo de recuperação, oferecendo insights para superar dependências e fortalecer a fé. Perfis de personagens. Relatos de vidas bíblicas marcadas por transformação e restauração, servindo de exemplo para quem busca mudança pessoal. Planos de meditação. Reflexões diárias ligadas aos 12 passos e princípios de restauração, incentivando a aplicação prática e contínua. Mapas e quadros. Contextualizam historicamente a Bíblia, auxiliando a compreensão do cenário onde ocorreram histórias de superação. Vocabulário. Explica termos bíblicos difíceis, facilitando o entendimento do texto para fortalecer a recuperação espiritual. Reflexões finais dos livros. Estimulam o leitor a aplicar os aprendizados bíblicos para fortalecer sua jornada de recuperação e mudança de vida. Valor de mercado. Os preços variam entre R$ 37,90 a R$ 79,90. Agora, vamos analisar a visão teológica da Bíblia de Estudo Despertar. Bibliologia. A Bíblia é tratada como instrumento essencial para a recuperação pessoal, sugerindo uma visão prática e terapêutica das Escrituras. Não há indicativo de aprofundamento exegético, técnico ou sistemático, o que aponta para uma bibliologia funcionalista, centrada em como o texto bíblico pode ser usado para apoiar o processo de restauração emocional e moral, mais do que para formação teológica sólida. Teologia. Deus é apresentado como Trindade, e como fonte de cura, libertação, restauração e direção, para quem enfrenta crises de dependência química, vícios ou mau hábito. A ênfase recai sobre atributos como misericórdia, compaixão e poder transformador, retratando um Deus relacional, pronto para reconstruir vidas, mas sem aprofundar seus atributos divinos. Cristologia. Cristo é reconhecido como o modelo e mediador da nova vida restaurada, embora a obra não explore com profundidade sua natureza divina e humana, ou a suficiência objetiva da cruz. A cristologia é prática, terapêutica e voltada à imitação e inspiração moral, não à contemplação doutrinária profunda sobre sua pessoa e obra. Pneumatologia. O Espírito Santo aparece como agente implícito de transformação interior, consolo e fortalecimento espiritual no processo de recuperação, mas sem aprofundamento sobre sua pessoa, dons ou ministérios.
A abordagem tende ao espiritualismo terapêutico, com ausência de posicionamento claro sobre continuismo e cessacionismo. Antropologia. O ser humano é retratado como alguém cheio de vícios, crises, vulnerável e carente de restauração, devido à queda no Éden, mas com forte ênfase na capacidade de reabilitação espiritual e moral, por meio de disciplina, fé e apoio comunitário. A queda é reconhecida como causa de vícios e maus hábitos, mas a depravação total não é aprofundada. A martiologia. O pecado é abordado como causa das disfunções humanas, como vícios, compulsões e autodestruição, mas a descrição aponta para uma compreensão ética e terapêutica do pecado, sem foco no tema judicial. A ênfase recai sobre a necessidade de reconhecer falhas e buscar mudanças, sem tratar das implicações eternas ou forenses, do pecado diante de Deus. Soteriologia. A salvação é apresentada com foco na transformação pessoal e libertação do pecado e da dependência. A salvação é tratada como um processo de restauração espiritual, iniciado pela graça de Deus e acessado pela fé pessoal em Jesus Cristo, sem exigência de obras ou rituais. Os comentários e notas destacam que a obra redentora de Cristo é suficiente e necessária, sendo o único meio de salvação e libertação eterna. O uso dos 12 passos é integrado como um instrumento de apoio prático, mas nunca como condição para a salvação, reforçando a centralidade da fé, arrependimento e rendição ao senhorio de Cristo, como fundamentos da recuperação e da vida eterna. A tendência é claramente arminiana, com ênfase na responsabilidade pessoal diante do chamado de Deus para a restauração. Eclesiologia. A Igreja é abordada como parte fundamental do processo de recuperação, crescimento espiritual e reintegração social do cristão, destacando a importância da comunidade de fé como ambiente terapêutico e discipulador. Os comentários enfatizam que a Igreja, segundo as Escrituras, é o corpo de Cristo composto por pecadores regenerados, que se apoiam mutuamente no amor e na verdade. O papel da Igreja inclui acolhimento, ensino bíblico, prestação de contas, oração intercessora e comunhão constante. A obra não entra em detalhes sobre formas de governo eclesiástico ou de sacramentos, mas reforça que a participação ativa na igreja local é vital para a manutenção da fé e da sobriedade. A ênfase está numa visão protestante, pastoral e restauradora, tratando a igreja como um instrumento de Deus para a cura emocional e espiritual, sem foco institucional, mas sim relacional e funcional. Angeologia. Apresenta os anjos como agentes espirituais de Deus, que ministram ao seu povo, e participam ativamente da história da salvação. Eles são mencionados nos comentários como mensageiros divinos, servos obedientes, e protetores daqueles que caminham com Deus, especialmente em momentos de crise, perigo, ou tentação. A abordagem é compatível com uma visão protestante tradicional, reconhecendo a existência, natureza espiritual, e função dos anjos, porém sem especulações hierárquicas ou místicas. O foco está no encorajamento à confiança na proteção de Deus, sugerindo que os anjos servem ao propósito redentor e restaurador do Senhor, mas não devem ser invocados ou idolatrados. Demonologia. Quanto aos demônios, a Bíblia Despertar os apresenta como seres espirituais malignos, inimigos de Deus e dos cristãos, que atuam na opressão, tentação, escravidão e destruição espiritual. A obra os associa à escravidão de vícios, mentiras e autossabotagem, evidenciando seu papel ativo em manter os indivíduos presos em ciclos de pecado, autodestruição e sofrimento. A tendência é de tratá-los como anjos caídos, em conformidade com a interpretação protestante clássica. A ênfase está na libertação por meio da palavra de Deus, oração, arrependimento e comunhão cristã, tratando a batalha espiritual como realidade prática, especialmente no processo de recuperação de dependências e vícios. A demonologia é funcional, voltada à restauração pessoal e combate à escravidão espiritual, sem aprofundamento doutrinário. Satanologia. Satanás é descrito como o adversário de Deus e da humanidade, identificado como enganador, acusador, mentiroso e destruidor.
Ele é apresentado como o principal instigador da queda humana, do sofrimento e da escravidão espiritual, especialmente nas áreas de vício, culpa, vergonha e auto-engano, temas centrais na proposta terapêutica da obra. A descrição de Satanás segue a linha protestante tradicional, tratando-o como um anjo caído rebelado contra Deus, líder dos poderes malignos. Sua atuação é enfatizada na manipulação de pensamentos, desejos e estruturas humanas, buscando destruir a identidade e o propósito que Deus estabeleceu para cada pessoa. A Bíblia de Estudo Despertar destaca a autoridade do crente em Cristo para resisti-lo, por meio da fé, da verdade bíblica e da restauração emocional e espiritual. A obra adota uma leitura prática e pastoral, focada no enfrentamento espiritual como parte do processo de libertação e cura. Cosmologia. Não há aprofundamento na abordagem sobre a origem do mundo, estrutura da criação, ou natureza dos céus e da terra. Inferiologia e paraesologia. A obra foca na vida presente, na restauração espiritual e emocional, sem aprofundar em temas como céu, inferno, estado intermediário ou juízo final. A doutrina do destino eterno não é aprofundada, devido à ênfase terapêutica no bem-estar existencial e emocional imediato. Escatologia. Apresenta uma escatologia pastoral, prática e terapêutica, voltada à esperança e transformação de vida, sem entrar em sistemas doutrinários complexos como o milenismo e o tribulacionismo. O foco não está em cronologias ou interpretações escatológicas rígidas, mas sim na certeza da volta de Cristo, na redenção plena, na vitória final sobre o pecado, o mal e a morte, e na promessa de uma nova vida com Deus. As notas exaltam o recomeço eterno que aguarda aqueles que foram libertos por Cristo e restaurados pelo poder de Deus, especialmente os que enfrentaram vícios, traumas e escravidões emocionais. A escatologia aqui é usada como âncora de esperança para o processo de recuperação, reafirmando que a história do redimido não termina no passado de dor, mas na eternidade com Cristo. A obra, portanto, não adota uma linha escatológica específica, como o dispensacionalismo ou preterismo, preferindo uma abordagem devocional e inclusiva, centrada no consolo e na perseverança. Conclusão. A Bíblia de Estudo Despertar é uma obra com forte viés terapêutico, voltada para pessoas em processo de recuperação emocional, espiritual ou moral, especialmente aquelas marcadas por vícios, traumas ou histórico de dependência química. Com base no programa dos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos, ela oferece comentários, reflexões e recursos que priorizam a restauração pessoal à luz da fé cristã. Seu ponto forte está no acolhimento pastoral e na aplicação bíblica voltada à cura interior, sendo útil para grupos de apoio, ministérios de libertação e discipulado terapêutico. No entanto, não oferece aprofundamento doutrinário, exegético e acadêmico. É indicada para novos convertidos, cristãos em tratamento espiritual ou emocional, e ministérios de libertação e restauração, mas não supre as demandas de quem busca aprofundamento teológico sistemático ou fidelidade exegética rigorosa. Por fim, a Bíblia de Estudo Despertar tem um foco pastoral, e não expositivo. E assim concluímos nossa análise sobre a visão teológica da Bíblia de Estudo Despertar. Eu gostaria de ouvir suas opiniões sobre o conteúdo, e caso tenha algum material que gostaria que eu analisasse, deixe sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais análises como essa. Até o próximo review.